São Paulo e Corinthians, deu São Paulo direto do Morumbi. Boa noite, Alexandre Silvestre. Fala aí, Flávio Prado. O nosso São Paulo, Flávio Prado, venceu finalmente o Corinthians. Foram 4 clássicos até então, até este. Eram 3 derrotas, 1 empate e hoje o São Paulo venceu por 1-0. Gol de pênalti no segundo tempo. Tivemos aqui no Morumbi quase 38 mil torcedores para esse jogo que começou às 6 horas da tarde ou da noite. Boa presença de público, 2 times desfalcados. Eu até brincava no show de bola comigo, com Garrafa, durante a transmissão no YouTube, que eram 2 times que não conseguia fazer gol, e o outro tentava e tinha dificuldade. Seria um 0-0 incrível, acabou sendo 1-0 com um golzinho de pênalti. Na minha visão, um pênalti bobo do Manuel, que não precisaria ter empurrado o Vitor Bueno, que chegou meio desequilibrado na bola. Mas enfim, um primeiro tempo de domínio amplo do São Paulo, tic-tac do Diniz, toque de bola para lá, para cá, com pouca infiltração, chutes de média distância. No segundo tempo, o São Paulo foi muito mais agressivo, os laterais chegaram na linha de fundo, o São Paulo conseguiu apertar mais o Corinthians limitou-se a se defender e pouco criou no contra-ataque, inclusive. Aí o gol saiu nesse pênalti do Manuel em cima do Vitor Bueno. O Reinaldo, que vem fazendo uma boa temporada, é um jogador muito eficaz, forte, exagera às vezes na dose, passa do ponto, mas está sempre presente nos cruzamentos, nos chutes de longa distância, se apresenta também para cobrar pênalti quando necessário, mesmo perdendo ele vai, bate o pênalti. O Reinaldo marcou o gol mais ou menos na metade do segundo tempo, o gol que deu a vitória para o São Paulo. São Paulo do Fernando Diniz, que agora, depois da entrevista coletiva aqui na sala de imprensa, vai conversar com a gente de maneira exclusiva. Obrigado, Fernando. Valeu. Fernandinho, teu time já está mais ou menos do jeito que você gosta. O que você avalia do primeiro para o segundo tempo, a vitória e o desempenho da equipe? Obrigado pela presença aqui. Primeiro, sempre um prazer. Abraço aí ao Flávio, o pessoal da mesa. Um abraço a todo mundo. Eu acho que o primeiro tempo a gente fez um bom jogo, mas faltou um pouco de agressividade. A gente estava mais preocupado, de repente, em não ceder o contra-ataque para o Corinthians do que propriamente dito em fazer o nosso melhor jogo. No segundo tempo a gente mudou, adiantou um pouco mais a marcação, o time foi mais agressivo, ganhou mais mobilidade, mais profundidade também, e a gente acabou merecendo a vitória. Você ficou surpreso com a postura do Corinthians, que praticamente não jogou sem a bola? Eu não fiquei surpreso, não jogou porque o São Paulo não deixou jogar. A gente soube marcar o Corinthians e soube neutralizar. O Corinthians é um time que está hoje na mesma pontuação que o São Paulo, brigando pela Libertadores. E o trabalho do Fábio é um trabalho consolidado no Corinthians, é um grande treinador, além de ser meu amigo, tem um trabalho aí de títulos. Então o que tem que ressaltar é o que o São Paulo conseguiu produzir, que conseguiu jogar e neutralizar as armas mais importantes do Corinthians. E o que te deixou mais feliz além da vitória, em termos de desempenho tático, individual dos jogadores? Eu acho que a entrega que os jogadores têm tido desde o jogo do Flamengo, ela tem sido absolutamente incrível. E hoje, de maneira especial, é uma estreia no Morumbi, contra o torcedor de São Paulo apoiando, que vem em grande número. E fez toda a diferença para a gente também ter essa vitória. E é um torcedor que merece coisas boas daqui para frente. São Paulo briga por o quê nesse campeonato? Aliás, o campeonato, na minha visão, já era, cara. É o Flamengo campeão, mas tudo bem, vocês estão disputando, não dá para cravar. São Paulo briga mesmo para pegar essa vaga na Libertadores, implantar esse sistema de jogo que não é fácil em pouco tempo, para chegar mais maduro em 2020, ou dá para sonhar com alguma coisa ainda nesse ano? Não, sonhar sempre dá para sonhar. A gente tem que fazer o nosso melhor, jogar uma partida de cada vez, viver sob a ótica de que o próximo treino é o mais importante e a gente vai colher aquilo que é derivado do nosso esforço e daquilo que a gente conseguir produzir nesses meses que faltam do campeonato ainda. A gente não consegue controlar os outros times, não consegue controlar o Flamengo, nem o Santos. A gente tem que controlar o que a gente pode, que é o São Paulo, aquilo que a gente pode fazer. Eu imaginei alguns calafrios da torcida do São Paulo com bola sendo tocada na pequena área, entre os zagueiros. Isso não aconteceu tanto, apesar do São Paulo ter jogado mesmo tocando lá de trás. Quando precisou, rifou também, Fernando. Quer dizer, não é um mantra, uma coisa definida, não é possível rifar a bola. É obrigado a sair jogando. Se apertar, eventualmente se livra do balão. Esse mantra nunca foi. As pessoas que criaram, já falei 1000 vezes, vou falar hoje de novo e daqui a pouco vou repetir. O dia que vai ser jogando, eventualmente perder uma bola, vai falar que
que é porque é proibido. É absolutamente... O jogo é um jogo de inteligência. A gente tem que sair jogando quando for inteligente e a gente estiver mais perto de fazer o gol no adversário. Quando a gente vai sair jogando e a gente está mais arriscando tomar o gol do que fazer, a gente tem que fazer bola longa e brigar pela segunda. Mas a gente treina muito para que aquilo dê certo. E hoje a gente praticamente foi perfeito. Todas as que a gente saiu tocando, a gente conseguiu. A hora que o time estava inseguro para jogar, percebeu que não dava, fez a bola longa. Eu vou abusar da sua boa vontade, se você me permitir mais um pouquinho. Você jogou futebol há muito tempo, na sua época de jogador meia-direita, um bom meia-direita, um bom meio-campista, um bom meia-avançado. Você costumava, depois do jogo no vestiário, botar a escuta e bater um papo com o apresentador, né, cara? Você pode fazer essa gentileza? Já fez, né? Flávio, troca uma ideia rápida com o Diniz, que tá com a família aqui esperando. Uma boa vontade dele aqui, da assessoria de imprensa do São Paulo, por favor. Legal, boa noite, Fernando. Obrigado, parabéns pela vitória. Você falou que o jogo é um jogo de inteligência. Qual é o grau de inteligência tática desse time do São Paulo? Eu acho que o time foi muito inteligente. Difícil graduar o tanto que o time foi inteligente. Mas jogou com muita inteligência, a gente fez o nosso jogo sem oferecer chances do adversário, que a gente sabe que é muito perigoso, porque o Corinthians, quando você acha que eles não vão fazer, eles acabam fazendo. Então a gente tinha noção clara do que representava o jogo, das dificuldades que o Corinthians poderia nos impor. Então acho que o time ele foi muito inteligente, aguerrido e corajoso para poder construir a vitória. Uma colocação do Miller, que é o São Paulino mais forte aqui da nossa mesa, Fernando, para a gente liberar. Pois não, Miller, boa noite. Boa noite, Flavito. Boa noite, Fernando. Parabéns pela vitória hoje. Assisti o jogo em casa, não fui no estádio, mas gostei muito do time, principalmente no segundo tempo. E como é que você pensou, né? Você projetou o time, você colocou 5 jogadores no meio campo, só o Pato lá na frente isolado. E no primeiro tempo, aquilo que você pensou não aconteceu. A movimentação e a aproximação do meio campo para ajudar o Pato. E no segundo tempo, o São Paulo mandou no jogo, aproveitou bem o Igor Vinícius pelo lado direito, o Renato pelo lado esquerdo e conseguiu ser mais ousado e por isso venceu, na minha modesta opinião, o jogo. No segundo tempo, o São Paulo voltou da maneira que você projetou antes do jogo? Abílio, acho que a sua análise está super correta, foi isso mesmo. A gente jogou, a gente tinha bastante jogador no meio do campo, mas esses jogadores eram para ajudar na construção e de maneira especial se aproximarem do Pato para que a gente conseguisse ter profundidade e romper a última linha do Corinthians. Um outro fator que a gente usou pouco no primeiro tempo também foi o apoio dos laterais, mais ainda do Igor. Eu acho que no segundo tempo a gente corrigiu isso, o time foi mais agressivo, atacando as linhas de marcação do Corinthians, sabendo usar tanto o lado direito como o esquerdo e o corredor central do campo, que foi até onde acabou surgindo a jogada do pênalti. Fernando, muito obrigado pela sua gentileza, parabéns pela vitória. Você está invicto no São Paulo e que fica assim por muito tempo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Flávio. Um abraço a todos aí, o Miller, o pessoal que está aí no mesa, tá? Grande abraço. Tchau, tchau. Na despedida aqui, Diniz, só queria te desejar boa sorte. E uma questão de jornalista que gosta do futebol bem jogado e torcedor do São Paulo. Eu espero que você reedite no São Paulo, que fez o Cilinho nos anos 80, que revolucionou numa época com menos pressão, é verdade, São Paulo não vivia uma crise dessa, mas o Cilinho propôs um jogo diferente, veloz, para a época foi até chocante, e ficou mais de um ano para dar certo. Tomara que você tenha esse tempo, que o time vire. Tomara também, o Cilinho foi um dos grandes nomes aqui, os menudos do São Paulo, inesquecíveis. É uma honra para mim só você citar o nome do Cilinho nessa entrevista. Muito obrigado. Valeu, Juca Pacheco. Muito obrigado, Fernando Diniz. É isso, Flávio Prado.